Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues para mais um vlog do Poeta. Hoje a gente vai falar sobre essa polarização, esse debate que não está sendo tão construtivo em torno da volta dos treinos, da volta do futebol. E eu estava assistindo a entrevista do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, na Fox, e ali você pode tirar algumas conclusões, inclusive também com relação a algumas notas que foram divulgadas. Primeiro o seguinte, a questão do protocolo em si. Não há questionamento em cima tanto da eficácia do protocolo, que ele deve não ser feito. Acho que todo mundo parabenizou o protocolo que o Flamengo fez, o protocolo que foi debatido na FERJ, assim também na CBF, etc, etc. A questão todos os clubes terão condições de fazer o mesmo protocolo que o Flamengo? Você acha que os familiares, as pessoas próximas dos jogadores do Bangu, do América, do Madureira, estão também sendo testados, assim como está sendo no Flamengo? Aliás, eu não sei nem se estão testando os familiares todos os dias, mas beleza, o Flamengo começou a fazer isso, em torno de 200 e quase 300 testes semanais. Será que os outros clubes terão condições de fazer a mesma coisa? E aí também entra uma outra questão. O Landim, nessa mesma entrevista, ele falava, isso deveria ser, o Flamengo deveria ser parabenizado, porque isso pode ser usado por outras atividades. Cara, se forem pegar esse protocolo do Flamengo, somente grandes empresas terão condições de fazer, que é você desinfectar um carro do funcionário na chegada, de você fazer teste todo dia ou semanalmente. É impossível fazer isso, somente grandes empresas terão investimento para poder fazer algo nesse sentido. Ele até compara o que eu achei completamente um caixa de supermercado, que é uma atividade essencial para um jogador de futebol, e não dá para comparar. E há protocolos sim também. Qual é o protocolo? É você lavar as mãos, é você colocar luva, é você colocar máscaras. Há os protocolos em que são recomendados pela Organização Mundial de Saúde, pela Secretaria de Saúde, pelo Ministério da Saúde, sendo que são diferentes para cada área e da condição também. Imagina se o protocolo do Flamengo fosse adotado no país inteiro como obrigatório, quem poderia voltar às suas atividades? Então, assim, não dá para comparar esse tipo de coisa. E o debate deveria ser, na questão do protocolo, até porque não tem como você questionar a eficácia de algo que começou a ser implementado agora. Como é que você vai dizer se o protocolo funciona ou não funciona? Agora tem o Jogo Seguro 2, que já é pensando na volta do futebol, que está marcado aí para junho. Como é que você vai dizer se isso funciona ou não? Somente na prática, e depois a gente vai ver os jogadores não estão sendo infectados, seus familiares, etc, etc, para a gente ver se realmente o protocolo que o Flamengo está sendo feito, ele é bom ou não. Mas a ação do Flamengo, a iniciativa do Flamengo é totalmente positiva, e o clube deve ser parabenizado sim por isso, mas não voltar o futebol sem autorização das autoridades, como o Tanuri disse. Eu mostrei isso aqui em outro vídeo. Então esse é o ponto do debate sobre o protocolo. Eu vi o Landim diversas vezes nessa entrevista e falava: vocês não leram o protocolo, deveriam ler, se aprofundar, vocês estão falando de uma coisa que vocês não sabem, quando as pessoas não estão questionando o protocolo. Entende a questão? Outra questão importante da gente falar foi sobre o encontro com o Bolsonaro. E aí querem levar o debate seguinte: se você foi contra aquele encontro, então você é de uma determinada ideologia política. Se você for a favor, você é de uma outra determinada ideologia. E só estão debatendo aquele encontro por causa da polarização política do país, o que não é verdade. Eu não vou dizer todos. Por exemplo, o Flamengo já teve outros encontros com pessoas desse governo. Tanto o vice-presidente Mourão teve na Gávea, foi homenageado lá. Eu nem lembrava dessa homenagem, mas ele foi homenageado, teve lá. O Flamengo teve outras vezes encontros com o Bolsonaro, inclusive quando o time ganhou aquela Supercopa do Brasil, o Flamengo foi encontrar o Bolsonaro. Você pode procurar ali na época em que foi divulgadas as fotos, etc. E não vai ver crítica nenhuma minha, pelo menos da minha parte, nesse sentido. Lógico que teve pessoas de uma ideologia contrária ao presidente que criticaram. Beleza, mas não é esse o ponto que deve ser debatido naquele encontro. Aonde que deve estar o debate? Qual a necessidade daquele encontro? Se quem solta, quem libera, quem proíbe as atividades são os governadores e os prefeitos. Então o correto seria o Flamengo ter um encontro com o Witzel ou o Marcelo Crivella, como foi feito posteriormente, para poder discutir essa liberação ou não das atividades, tanto do futebol como também dos treinos. Outra questão, a falta de cuidados, para poder combater aí a pandemia. Ninguém se usava máscaras,
luvas, nada. Inclusive o médico do Flamengo estava lá um dia pregando uma coisa e no outro dia fazendo outra. Então o Landim poderia ser infectado, o próprio o Tanuri. Então assim, são questões que mesmo que eles não estejam preocupados, eles estão passando o exemplo para a população, para a sociedade, para os seus torcedores. Essa também foi uma outra questão muito criticada, a falta, né, de estar usando uma máscara, de estar usando, sei lá, uma luva ou uma roupa adequada ali naquele encontro. Outra, se aquele encontro era necessário, por que ele não foi feito por videoconferência? O Flamengo teve que ir lá pessoalmente, presencialmente, se encontrar com o presidente. Será que se a reunião era tão necessária, não poderia ter sido feita uma videoconferência? O Landim na sua casa, o Bolsonaro lá no palácio, o Tanuri na casa dele. Esses são os debates. Outro também, por que associar a imagem do Flamengo a um presidente que está com sua imagem hoje, por conta da pandemia, desgastada, a sua reprovação crescendo a cada dia? Esses deveriam ser os debates, não a questão porque Bolsonaro é de uma ideologia política ou porque ele defende uma determinada questão, e mesma coisa o Flamengo, até porque eu não vejo problema nenhum dentro de um evento oficial você ter encontros com qualquer autoridade. Mas aí eles não querem, eles falam o seguinte: você está criticando esse encontro com o Bolsonaro, mesmo se você estiver perguntando, havia necessidade da reunião? Você é contra. E não é isso, o debate não é esse, o problema não é o encontro somente com a pessoa em si. Se ele também tivesse ido se encontrar com o Vítor, que seria muito mais positivo e mais correto, e também não tivessem feito os cuidados, seria errado da mesma forma e deveria ser criticado da mesma forma. O médico do Flamengo não está com a máscara, o presidente, o governador, ou se fosse com o Crivella também. Tanto que no encontro que teve com o Crivella, que foi no evento que teve com a Federação do Rio, está lá o presidente da federação e o prefeito de máscaras, ou seja, tendo os cuidados mínimos, seguindo os protocolos mínimos da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde. Esse deve ser o debate. Agora, a quem interessa pegar esse debate e colocar somente em polarização política? Se você lembrar na nota do Landim, que ele bota lá uma carta aberta para o torcedor do Flamengo, ele fala disso, dessa polarização política, como se as críticas, tanto à volta do futebol, das atividades, como no encontro com o presidente, se resumisse somente a isso. A mesma coisa fez o Sinergia Rubro-Negra, outro grupo político que apoia o Landim, colocou uma carta de apoio ao presidente, falando a mesma coisa, a mesma linguagem. Olha, nós temos uma polarização política, etc, etc. E o pior nessa nota é que eles dizem o seguinte: olha, os debates devem ser feitos intramuros, porque eles, é a diretoria que sabe aonde o calo aperta, eles que sabem agir, então eles que têm que debater sobre o ninho do urubu, sobre os direitos de transmissão, sobre a volta das atividades do futebol. Ou seja, eles não querem que a sociedade debata, porque isso tem a ver com a sociedade sim, como o Landim até fala nessa entrevista com a Fox, da importância do papel do futebol na sociedade. Eles não querem que a torcida debata, eles não querem que o jornalismo esportivo debata, eles querem somente quem pode debater sobre isso, segundo o Sinergia, é a diretoria do Flamengo. E isso é completamente errado, nós temos sim que debater. Assim como eu sou a favor também de que se debata a política, tanto de pessoas que estejam em extremos de um lado ou do outro, mas de forma respeitosa, nós temos que debater sim os assuntos relacionados ao Flamengo. Isso não pode ficar sendo uma decisão somente deles, um debate somente deles. Nós temos que debater sim os sócios torcedores, os torcedores, os sócios do clube. No jornalismo tem que ter debate, a gente tem que saber a opinião de cada um, do jornalista, seja que a gente gosta, que a gente não gosta, no programa que a gente gosta ou não gosta, do que se está ocorrendo, porque o que as pessoas também não veem é que isso envolve muitas outras pessoas, milhares de pessoas, são torcedores de outros clubes, são os outros clubes também, porque o Flamengo não joga sozinho o campeonato. O Flamengo, para terminar o Carioca, os clubes pequenos vão ter que jogar. Para poder jogar o brasileiro, os clubes das outras regiões também vão ter que jogar, que é um outro debate, porque no encontro com o Bolsonaro para a volta do futebol brasileiro, não estavam os clubes das outras regiões, estavam só dos clubes do Rio de Janeiro. É também um debate salutar, porque não se pode debater isso, porque que esse tipo de debate você tem que colar, rotular uma pessoa, se ela é de esquerda ou de direita, porque ela está questionando consequências daquele encontro. Então, a quem interessa a você diminuir o debate, a você reduzir o debate somente
para a diretoria do Flamengo, ou você querer colar a peste em qualquer um de que é de esquerda ou de direita porque está questionando o encontro com o Bolsonaro ou porque está questionando a volta do futebol. Então você tem que analisar isso, porque as pessoas não querem que você debata, não querem que você fale, não querem que você tenha liberdade de falar que é certo, que é errado, e é a sua opinião, assim como eu estou dando a minha aqui. Você pode ter uma opinião contrária e a gente pode debater isso. Por que você é a favor da volta do futebol? Por que você é a favor que o presidente tenha encontrado o Bolsonaro pessoalmente? A gente pode debater isso de uma forma saudável, salutar, construtiva. E uma outra questão que eu quero debater aqui, o seguinte, que vale muito bem esse questionamento: por que se no momento em que não haviam mortes no Brasil, não haviam tantos infectados, se parou o futebol e se voltou agora que a gente está no pico? Não poderia esperar um pouco para essa curva baixar? É um outro debate muito interessante. Tamo junto, saudações rubro-negras. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, ou se não gostou, deixa o dislike, deixa o comentário aí dos próximos temas e se inscreva aqui no canal, ative a notificação, essa bagaça toda, e vamos que vamos, saudações rubro-negras.